Holy Dolittle, cambada de sem vergonha, amantes do futebol e odiosos do futebol moderno, está começando o seu programa favorito de todos os tempos da última semana, o programa que você nunca ouviu, mas já ama. Troca de farpas! Esse programa está sendo gravado pós-jogo do Internacional 1-1 contra o Vasco da Gama e pós-eliminação do Grêmio contra o River Plate na semifinal da Libertadores. Na bancada hoje temos ele que tudo sabe, tudo vê, o senhor de todas as respostas e pai de todas as perguntas, Zaca Ribeiro. Boa noite. Boa noite, Zaca. Agora temos ele que prevê o futuro, vive no passado e aceita presentes, Profeta Magalhão. Boa noite. A grande cabeça pensante do programa, o cérebro pulsante que tange a telecinese, Frank Logan. Boa noite. Na verdade, é uma péssima noite. Ok. O mais jovem sexagenário do mundo, ele que desafiou o diabo, perdeu e pediu desculpas, e Carlê. Boa noite, amigos. E hoje contamos com a presença dele, o craque da ortodontia, o filho do vento, neto da ginga e rival da esperança, Dr. Gomas. Boa noite e começando com a questão da classificação que ainda não está definida. Ok, já visualizamos polêmica. Se você é gremista e quiser ir direto para esse assunto, avance para o minuto... 7 minutos. Ok. Vamos iniciar pela ordem cronológica dos fatos. O Inter empatou em 1-1 com o Vasco da Gama em uma partida extremamente polêmica. Eu gostaria da opinião da bancada colorada. Começamos pelo Zaca Ribeiro. Zaca Ribeiro, o Inter sentiu a ausência do Bressan, no caso? Por futebol, diria que justo o empate, certo? Em 1-1. Mas revoltante, né? Como todos perceberam, por um lance marcado por um auxiliar de linha, que até hoje não fez nada e nos últimos tempos só tá aí a prejudicar o mesmo, né? O mesmo do jogo polêmico anterior, né? Então, assim, não jogamos bem, mas tínhamos achado o nosso gol, o time entrou mal, começou a se formar durante o jogo, o Vasco cansou, marcamos o gol e infelizmente eu encaro não pênalti ali, fomos prejudicados e tomamos empate. Eu diria que talvez 2 erros, né? No contra-ataque que o Nico ia sair ali livre, ali tomou, foi falta, sem dúvida, e depois o pênalti inexistente, na minha opinião. Mesmo que aleguem que no Cuesta houve antes um pênalti, talvez, mas também houve o do Jonathan Alves. Exato, do louco. Profeta Magalhão, você que prevê o futuro, você cravaria que o Inter está fora da disputa do título? Sim. Sim, infelizmente não dá mais para alcançar agora. O Palmeiras abriu uma vantagem considerável, só 7 rodadas, ficou muito difícil. O Palmeiras vai ser eliminado hoje, gente. Como eu já tinha falado no último programa, eu acho até que seria interessante, Papai Urso, nós, em respeito aos nossos ouvintes, esclarecermos a razão pela qual a gente demorou tanto o programa sair. Nós fizemos a gravação de um programa, aliás, o Dr. Gomas era o nosso convidado especial, a participação dele foi tão interessante que ele mandou a carta e foi selecionado, né? A cartinha dele foi sorteada e passou no crivo da seleção. E o Dr. Gomas, na verdade, já está na segunda participação dele, mas houve um problema técnico, né, que nós não sabemos explicar. Não cabe, né, entrar em detalhes. Ninguém é engenheiro aqui, né? São esses programas que tem aí de outras emissoras que estão sentindo o crescimento da nossa audiência e estão tentando nos derrubar. Mas nós vamos resistir. Um certo boicote da Rede Globo. Certamente. Mas então, voltando ao assunto do Campeonato Brasileiro, eu acredito que o Inter ele nunca teve time para ser campeão, mas, né, chegou lá e estava disputando. Mas agora com 5 pontos de diferença, o Palmeiras sendo eliminado hoje, botando carga máxima em todos os jogos restantes, eu acho muito difícil tirarem o título do Verdão. Ok,
E Carle, ficou a luta pela Libertadores, a vaga direta agora com que não teremos brasileiro campeão da Libertadores. São 4 equipes, agora são 5 clubes lutando por 4 vagas. O Inter corre algum risco? Risco zero? Como é que... Não, risco corre, sem dúvida, mas eu discordo do companheiro de mesa. Polêmica. Profeta. Acho que ainda está aberto, são 24 pontos ainda em jogo. É difícil, bem difícil mesmo. Estou vendo ali, temos informação, Carle. Primeiro tempo, 1-0 Boca no Palmeiras. E com esse resultado, quem passa para a final é... Boca Juniors. Boca Juniors. E o Bahia copando. Bahia, no momento, está fazendo crime, é isso? 1-0 equalizando os placares. E Fluminense passou também na Sul-Americana. Ok. Frank Logan, te pareceu pênalti no Kelvin ou não? Foi um pênalti, claro, né? De concurso? De concurso, eu diria. Foi um pênalti contestado. E a falta do Nico no início da jogada? Foi um pênalti contestado por causa dessa origem da jogada, que eu confesso que não vi, né? Tava num bar nesse momento. Tá bem bom o bar, inclusive recomendo aí o pessoal que estiver passando pela Benjamin Constant, Vice Pub. Música ao vivo e cerveja artesanal. Opa! E o 10 pila aqui no meu bolso agora. Eles vão mandar o ingresso para o pessoal aqui? Não, eles vão me dar os 10 pila. Ok, patrocínio pessoal. É isso, é só meu, né? Não tem lugar para os outros farpos. Dr. Gomes, teve outros 3 pênaltis reclamados, outros 2 pênaltis reclamados pelo zagueiro Werley, um zagueiro que não precisa de ajuda de ninguém para ser ruim, ele mesmo, né? O senhor viu os lances? Olha, eu não vi os lances, mas imagino que não tinha VAR. Tinha um VAR, Não mas, tinha. mas de férias no momento. Aliás, o Internacional já jogou algum jogo com VAR? Só no PlayStation. Só no PlayStation, Só no é PlayStation. só pra jogo internacional, é isso? É, O Gauchão não exatamente. teve? Não teve VAR. Ah, não. Aí na oitavas de final da Olha, Copa se o VAR não marcou, acho que não foi. Tá bom, uma opinião um tanto quanto alguém gostaria de uma réplica? Nós vamos falar de VAR ainda hoje, né? Vamos, temos Então, o daqui a VAR. pouco a bom. gente segue. O VAR está Tá na bom, pauta. nós vamos ver a coerência dos amigos aí, do co-irmão. Ok, vamos agora para o jogo mais importante da semana, Grêmio e River Plate. O River Plate conseguiu reverter uma vantagem um tanto quanto significativa, uma derrota em casa, de uma maneira muito dolorosa, né? O senhor estava na arena, Frank Logan? Tava lá. Como o senhor viu o jogo? Eu vi, na verdade, com um cidadão que levantava sem parar na minha frente, né? Porque foi a arena mais lotada, talvez, da história, né? Então, vi o pouco que consegui ver. Porque né? o senhor Aquele cara de... estava sentado? Eu estava sentado muito confortavelmente. Inclusive, quero deixar aqui registrado uma queixa ao pessoal da administração da arena. Opa. Quem entra pelo estacionamento pode subir direto, viu? Não tem que pegar fila lá no portão A. Fica o registro aí. Presidente Romildo, que eu tanto admiro, e demais Nosso ouvinte. integrantes do Conselho de Administração. Isso aí, nosso ouvinte, presidente Romildo. Mas aí, diante do desconforto de chegar muito tarde na arena, creio que foi um jogo atípico, né, para dizer o mínimo, talvez um jogo histórico. Acho que uma das maiores dores que o torcedor gremista já sofreu no seu próprio estádio, desde o Flamengo de Nunes, se não me engano. Posso dizer com segurança, eu acho. Da arena, então. Da arena, acho que foi a maior dor. A maior dor, ok. Seria correto dizer que foi uma copada? Eu diria que foi uma bressaneada. Uma bressaneada. Uma bressaneada. O River copou a arena, Copou. né? O River com pouco a mão. Principalmente da forma como foi, com gols no final do jogo, Dá uma pra virada dizer com clareza. improvável. Dá pra dizer com certeza que o River meteu a mão. Inegavelmente. A mão era do Bressan. Inegavelmente foi uma copada, concorda? Acho que foi. O ouvinte atento vai lembrar no Troca 1, eu mencionei que o Grêmio estava se utilizando sempre do VAR a favorável, sempre, foram quantas? 3, 4 vezes, Ok. e na hora do pega rapaz, ele aparecer e ia, e apareceu, né? Grêmio acabou. Desculpe, Profeta Bonner, esse é o seu papel, mas eu avisei. Dr. Gomes, finalmente um time resolveu seguir os conselhos do D'Alessandro contra o Grêmio e resolveu apitar o jogo? Olha, eu nem sei por que falar de D'Alessandro nesse momento, não tá disputando quase nada há muito tempo. Tá vaga? Eu- A Vaga vaga no time tá em disputa. no time. Ah, tá disputando, pra ver se joga alguma coisa.
normalmente tem entrado e tem contribuído para os resultados do Internacional, empates contra times de expressão. Mas gostaria de dizer que ontem achei que o Grêmio tinha que ser mais Grêmio. O Grêmio tinha que ter jogado com mais ímpeto, não ficar esperando adversário. Acho que não foi o determinante, porque tentaram nos levar na mão grande. O Grêmio poderia ter jogado um pouco mais para cima, mesmo com o resultado. Achei que a tática de Nunes, que funcionou lá, não foi a mais adequada para o jogo da Arena, na frente da torcida. Estava dando certo durante quase todo o tempo do jogo e realmente o final foi trágico. Mas enfim, acho que a gente merecia uma atuação do Grêmio indo para cima, tentando chegar um pouco mais. Ok, um desempenho um pouco melhor ou uma estratégia diferente de seguir o regulamento embaixo do braço. Zaca Ribeiro, concorda? Eu concordo com algumas palavras do Dr. Gomes. O Grêmio fez uma grande partida lá no Monumental, uma estratégia acertada, trancou o meio-campo, o River não tocava a bola, Copô achou um gol, méritos. Veio a Porto Alegre, que nem o nosso amigo citou, deu uma covardada, achou que a estratégia poderia ter sido a mesma. Eu vi um time do River tocando a bola muito fácil no meio de campo no primeiro tempo, mas o Grêmio, com uma linha de defesa muito sólida, não deixava essa bola ser concluída. Tanto que os arremates do River foram todos, da maioria, de fora da área. Alguns passaram perto. Segundo tempo, o Renato deu uma ajeitada, conseguiu dar uma engrossada no meio de campo. Aí eu acredito que ele tentou, vou matar o jogo no contra-ataque, já que estava 1-0, colocou o Everton, acertado ou não, se tivesse ganho era acertado, como perdeu, não deu. E aí veio o lance trágico, o momento trágico do Grêmio, que foi o momento que o Paulo Miranda, que estava fazendo uma grande atuação, a linha defensiva estava muito sólida, não passava nada. O que aconteceu dele? Ele teve câimbra e entrou o Bressan, que mudou Entrou a partida. Bressan. O B22. Um dado, foram 39% de posse de bola pro dono da casa. 61% para o visitante, é isso? O famoso... Agora, eu vou fazer uma pergunta aí para os colegas da bancada azul. Mas o que vocês esperavam do Grêmio sem Luan, sem Everton? Como que ia ser um time mais com cara de Grêmio? Porque o Grêmio campeão dos últimos anos é um Grêmio faceiro. Aquele Grêmio de time de pura garra já não existe mais. O Grêmio foi campeão com o time faceiro, o time que joga leve. O Grêmio Show, eu queria um pouco do Grêmio Show. Mas como que vai ter Grêmio Show sem Arthur, sem Luan, sem Everton, sem Pedro Rocha? O Michael vai fazer um Grêmio Show com Michel, Michael e Cícero no meio de campo, e Jael na frente. O Profeta está alegando então que faltou qualidade para poder ter desempenho. Faltou elenco. O Grêmio virou um time de 11 jogadores, faltou elenco. Aquele elenco errou na contratação do Michael Zuel, que já nem está mais aí, mas quando veio parecia que ia ser um baita de um reserva. O André não deu certo. Tá? Marinho. E aí o Marinho se machucou, mas também não chegou ainda. Muita gente contesta. E aí tá tentando achar uns caras aí, Tassiano, uns jogadores que... Léo Gomes. Uns jogadores que não foram os contratados para resolver. Então eu não consigo ver que o pessoal está criticando o Grêmio do Renato, né? Em última análise acaba criticando o Renato. Não tinha as peças. Eu acho que ele fez o que podia ser feito, ainda mais com o jogo na mão. Tanto que ele levou até os 37 do segundo tempo. Só que o River foi copeiro. Sendo bem justo, acho que foi, não sei se a gente comentou fora do ar, se foi o Frank ou o Dr. Gomes, e que eu concordo, eu acho que deveria ter entrado com o Everton, que é o melhor jogador do Grêmio na temporada, de longe. Foi o Dr. Gomes. Eu concordo. Acho que tinha que ter começado com ele e no segundo tempo aí sim, bota o Alisson, aí você segura, daí é pra jogar com regulamento embaixo do braço. É Libertadores, amigo. Mas o problema é que não é botar o Everton desde o início. Isso, em tese, até se poderia fazer, porque se está recuperado, em tese, tem condições de jogar 90 minutos. 45. Mas o Alisson não ia perder a vaga. Não seria o Alisson, né? Tu tinha que quebrar o esquema do tripé de volantes, que era uma dificuldade muito grande, ou abrir mão do Jael e colocar o Everton de pivô. O Alisson não sai mais do time. A contribuição que o Alisson dá de recompor e sair em velocidade,
É uma condição que só o Ramiro e ele conseguem fazer. O Everton não recompõe com a mesma intensidade. Então... Mas abrir mão do melhor jogador do time? Não é abrir mão. Ele Talvez coloca... do Brasil? É o jogador que mais faz a diferença. E ele tem como sua principal característica a velocidade. Então, quando se coloca um jogador como esse no meio do segundo tempo, tu tens uma vantagem muito significativa em relação ao preparo físico, né? Tu pega os jogadores do adversário cansados e o jogador faz mais a diferença. Assim, o Everton começou a carreira fazendo só isso, né? Ele ganhou a vaga esse ano e realmente desempenhou muito bem. Mas voltando de lesão, eu entendo o Renato. Eu escalaria o mesmo time. Não mudaria o time do Renato, nem as alterações. O Everton teve a chance do jogo e se tivesse matado, todo mundo teria Elogiado. dito quão acertada foi o timing Exato. da entrada dele em campo, é isso? É isso. É exatamente. Ele mais tempo dentro da partida, será que não ia estar mais à vontade? Será que ele já não ia ter tentado uma ou duas errado, aquela ali tá confiante pra meter pra dentro? Isso aí não é gol que o Everton Intervalo. tá acostumado a perder. Esse ano ele é matador. Agora, Dr. Gomes, tá tendo uma série de mimimis por parte do Renato Portaluppi, por parte do Romildo e de parcela da torcida tricolor. Eu queria saber se é condizente, o senhor achou dos lances polêmicos, um gol do River que toca na mão do jogador Borré e mais um pênalti dado através de um recurso de vídeo. Bom, primeiro, vergonhosa atuação do VAR. Isso é muito claro, né? Teve em dois momentos situações iguais que foram beneficiados o River Plate com decisões diferentes, né? O senhor é favorável ao VAR? Eu sou favorável. Acho que o VAR está sendo mal utilizado. Acho que tem alguns lances capitais do jogo que sim deve ser usado. E sinceramente eu daria o gol do River Plate e não daria o pênalti. Acho que seria o correto deixar o jogo acontecer. Mas a questão maior aí é o Gallardo, né? Que fez realmente um papelão, né? Ele passou por cima da Conmebol. Vamos entrar nessa pauta. Eu gostaria de antes elucidar alguns fatos para melhor desenvolver o debate. Fatos. E os debatedores aqui da bancada vão desenvolver o assunto. Fato número 1. O River Plate, nessa Libertadores, teve um jogador, o qual não poderia jogar, mas jogou. E o River Plate, através de uma passada de mão na cabeça por parte da Conmebol, não sofreu sanções ou punições. O mesmo aconteceu com o Santos, através do Carlos Sanches, que estava em situações exatamente iguais, e o Santos perdeu os pontos da partida porque o adversário reclamou em 24 horas. Fato número 2. O artigo da lei que fala de suspensões de técnicos e jogadores é o mesmo artigo. 176. Fato número 3. O Gallardo estava suspenso. Fato número 4. Em entrevista, o técnico Gallardo afirma que os jogadores precisavam de sua palavra, era necessário, o qual pode ser interpretado facilmente para que houve um ganho técnico através de sua intervenção. Fato número 5. O técnico Gallardo admitiu em entrevista que desceu ao vestiário, o que é totalmente proibido para um técnico suspenso. Fato número 6, e este o mais importante, ele estava num camarote, o que é proibido, é liberado apenas a arquibancada, e ele usou de rádios Não, para... isso não é um fato. Isso é um Pra fato. falar com a família, Ele foi falou isso? com a família dele. Nextel. Ele não pode falar com a família agora. Mas que rádio é esse que pega a família não importa, dele? não Não importa. importa. Tava com saudade da mulher ali na hora do jogo. Ou da mãe. O que mostra que o Clube Atlético River Plate foi conivente e cúmplice na transgressão das regras de suspensão. E não foi apenas uma transgressão individual por parte do Gallardo, levando talvez a uma consideração se o River Plate também, assim como o técnico, deveria sofrer uma punição. Isso é interpretativo, não há precedentes para isso, embora haja alguma jurisprudência. E o Grêmio vai até o Taço. Fato número 6.
O Grêmio conhece alguém aqui perto que tem o telefone e endereço do Taz. Fato número 7. Houve informação. O gol, Palmeiras Faltam só 3 agora. Boca Luan. 1. Gol do Luan, golaço do Luan. Fato número 7. Houve um acordo firmado entre os presidentes, consequentemente entre os clubes, para que se tenha ética no jogo. Não, o fato é que houve um acordo para que se haja ética e se cumpra os regulamentos por parte dos clubes nas semifinais da Libertadores. Não, o River Plate aparentemente quebrou essa ética, né, ao colocar o Gallardo... Ao permitir essa infração. Foi conivente. Essa infração. Fato número 8. Em entrevista, o técnico Gallardo falou que não está arrependido e que faria de novo quantas vezes fosse preciso e que acha que fez a coisa certa. Aí eu gostaria de lançar essa pergunta aos debatedores. O senhor acha que ele deve sofrer punição? O Clube Atlético River Plate deve ser punido? Ou deve ser passada a mão na cabeça novamente para o River Plate? Liberou geral. Não, ele vai ser punido porque ele descumpriu uma sanção. E por isso ele vai ser punido. O que ele não vai ser punido é com a perda dos pontos da partida. Não vai se transformar em 3-0 para o adversário. Porque não existe previsão dessa punição. Então não tem punição. Ele vai sofrer uma outra punição, vai ficar mais jogos suspenso, vai ter uma multa para pagar. Agora, minha pergunta é a seguinte: se fosse o Renato, nas mesmas circunstâncias, e o Grêmio tivesse dado uma copada lá no Monumental de Nunes, indo no vestiário, vocês iam estar agora dizendo que vocês são antiéticos? Ah, pelo amor de Deus, pessoal, perderam o jogo, aguenta. Perdemos os casos dos drones de 2017. Ontem o jogo foi empate? Bom, mas então ganhamos uma e perdemos outra, é isso? Na disputa, Ontem como foi a disputa? Vocês perderam o jogo, cara. Ontem? A mim assusta. Não é só o jogo. A mim assusta e alarma a relativização das normas da Conmebol. Porque uma vez aberto o precedente de que um treinador viole uma norma menor, que a gente crie hierarquia entre normas pré-estabelecidas entre os clubes, uma vez que a gente considere essa norma apenas fungível e pagável com uma multa menor, um delito de menor potencial ofensivo, uma transgressão penal, uma contravenção. É como se o cidadão estivesse numa praça e cometendo pequenos delitos de menor potencial ofensivo, como, né, alguns integrantes da mesa já o fizeram. Aí eu pergunto, se isso acontecer, não vai valer a pena fazer sempre isso? Porque eu quero que o Grêmio faça também na próxima decisão. É, um ponto importante abordado agora pelo Frank, me parece importante. Eu queria salientar duas questões, né? O jogo foi decidido no detalhe, o confronto, né? Tanto é que foi no gol qualificado. E me pareceu claro pelo próprio pronunciamento do técnico, Gallardo, que houve um ganho técnico na participação dele. E se houve um ganho técnico, houve um prejuízo técnico de outra parte. Mas não é o mesmo ganho técnico se fosse um jogador. Aí é difícil medir. Um jogador em campo e um técnico. É diferente. Eu acho que tem jogadores, por exemplo, o Everton, quando foi escalado pela Portuguesa contra o Fluminense, que jogou os últimos 8 minutos e não mudou em nada a partida, que mexeu menos no jogo do que o técnico Gallardo mexeu ontem. A prova é que o jogador que fez o gol decisivo da vitória veio do banco. Se ele estava ali e estava dando instruções, acertou o timing de colocar o jogador, de mudar a partida, enfim, foi vitorioso num detalhe. Houve um desequilíbrio na parte técnica através de uma ação antiética. Me parece bem claro que deve haver uma punição. E que essa punição tenha que fazer com que ele engula as palavras de que não está arrependido. Essa punição ela tem que doer. Qual é a punição que faça com que ele repense seus atos a ponto de dizer não valeu a pena? De repente, uma suspensão de 2 anos, ele ficar 2 anos sem poder dirigir um clube? Nem treino, ou de repente a reversão dos pontos, ou de repente uma multa de $400 mil, que é o que está previsto para o clube. O River ganhou 6 milhões de dólares para estar na final, não sei exatamente os números, mas isso sai na urina. Não pode ser a multa
que vai fazer a diferença, né? Então tem que ser, sim, a meu ver, uma punição que faça com que ele repense suas atitudes e não que saia desafiando a todos, dizendo que faria de novo, que não se arrepende e que houve ganho técnico. A punição vai vir severa. E sabe qual vai ser a punição dele? Ele não vai poder nem entrar no estádio da Bombonera. E essa punição, por esse ponto de vista, seria muito pior do que ser eliminado pelo Grêmio. Por quê? Porque imagina você sendo um treinador... Brincalhão. Imagina você um treinador, um River e Boca, um Grenal na final, como treinador. Pênalti. Informação? Pênalti para o Palmeiras. Calma, vamos ver no VAR, né? Mas enfim, imagina só, o seu treinador vai pegar um gancho de uns 20 jogos, na final do teu time, na Libertadores, tu não vai poder nem tá dentro do estádio. Se você for campeão, você não vai poder nem pular no caixão do seu maior rival. Foi dito pelo colega Zaca que essa punição aí de não estar na Bombonera na final é pior do que ser eliminado na semifinal. Eu fico aqui pensando com os paradigmas dessa afirmação, se isso realmente faz sentido. Me parece a filosofia Figueroa, mais uma vez, exposta aqui na nossa... Que torcero é mais peligroso que o nocero. Não, pessoal, agora falando sério, parole. Certo? Não tem, foi eliminado, dificilmente vai ser revertido, entendeu? Muito pior foi a expressão. O Grêmio copou para Muito cima do Estudiantes, né? Que também foi, se eu não me engano, foi o mesmo resultado, pela lógica do Dr. Goma, se eu não me engano. 2-2-1. Isso, por isso teve pênaltis. Então, mas foi uma copada ali no último momento. Ok, pela Dentro das regras do jogo, ninguém... Nada. Ninguém enganou ninguém. Desde quando o juiz errar não está dentro das regras do jogo? Não foi de graça. Sempre houve erro de arbitragem. Não estou questionando a arbitragem, estou questionando a invasão do técnico ao jogo. E se o técnico tivesse lá, teria acontecido a mesma coisa. Não me importa, ele não podia estar lá, eu não sei. E por que ele não podia estar lá? Porque ele estava suspenso. Mas por que ele estava foi punido? suspenso? Como assim? Porque ele já tinha descumprido uma regra quando ele atrasou a volta do time dele na Argentina. 15 do segundo tempo. O zagueiro Gustavo Gomes agora faz 2-1 Palmeiras. Faltam 2 para conseguir reverter a vantagem do Boca. 30 minutos de jogo. 15 minutos do segundo tempo. Eu quero dizer que é impressionante, assim. Eu tenho aqui uma iniciativa, uma companhia que eu e uns amigos estamos montando, que é o Teleárbitro. Quando você precisar, nós temos decisões favoráveis sob encomenda, né? É só ligar 3300, meia mole, meia dura, é só ligar. Estamos chegando na sua casa com uma sentença pronta e politizada. Me parece que essa questão do técnico é um pouco difícil de mensurar qual a participação dele e qual o real envolvimento, mesmo que o jogo, mesmo que o jogo tenha sido definido no detalhe. Vocês têm que se preocupar com o que está escrito na lei também. Gente. Veja bem, se não dá pra querer porque quer. Se o zagueiro Kahneman tivesse jogado o Grêmio classificado e aí ele não joga as duas finais, ele estaria arrependido nesse momento? Não me parece ser, não me parece o Grêmio ser o bastante. arrependeu do episódio do drone? Acredito que não repetirá. Não veio a público. Não vai repetir porque foi descoberto, senão estaria fazendo até hoje. Mas o Grêmio foi punido pelo drone? O Grêmio pois não. É, o Grêmio foi, tô perguntando. Até onde eu sei, não. O técnico do River Plate foi punido. Foi dito, não pode. E vai ser punido não de novo. Não pode se repetir. E vai ser punido de novo. Veja bem, o caso Agora, drone. E quando ele vai cumprir? Vocês querem se classificar no tapetão? Quando ele vai cumprir uma suspensão? O caso do drone não era uma transgressão. É apenas uma antiética a qual não foi firmada com outros. Vamos botar os pingos nos is, né? São casos diferentes, a qual pode-se ter um ganho técnico, com certeza, né? Mas o Grêmio não foi julgado, condenado, não é réu confesso na ação como o Gajardo é. Não teve nem reclamatória por parte do Lanús, que falou que não mudava nada. São casos um pouco diferentes. Eu entendo a parte ética apontada pelo profeta. Isso com certeza não é das mais éticas. A única punição que poderia realmente ter mudado o destino do jogo é do Bressan.
E felizmente para vocês, ele não jogará o próximo jogo do Grêmio na próxima competição internacional. Vocês têm que ficar felizes, pessoal. Mas como tu sabe, tá anunciado. Ele foi expulso. Ele não vai jogar a próxima década. Pode reverter ainda. O zagueiro Dedé foi revertido, né? Eu queria só lembrar aqui pros colegas que teve um episódio do drone do Internacional também. O pessoal não lembra agora, mas houve. Passou um fantasminha lá pelas bandas na beira-lago. E aí uma turma de mais alcoolizados atracou uma casa de pacatos cidadãos, vândalos, agrediram com pedradas e garrafadas uma senhora de 67 anos que tem gota. A senhora sofre de gota. O seu dedão do pé direito incha sobremaneira quando ela bebe cerveja, e a senhora adora cerveja. Naquele dia ela foi agredida na sua pacatez por meliantes colorados, absolutamente exaltados com um fantasma que passara e que até hoje não se descobriu de onde vem. Quer dizer, a execução sumária é uma praxe no nosso país. O fantasma veio, olhou e foi embora. Tá tudo normal no Rio Grande. Olha que esse fantasma pode voltar quando menos se espera. Olha o caso do Brasil de Pelotas e do Juventude. Drone por drone, a dupla tem seus casos de drone. Eu acho que não convém ao torcedor do Internacional mencionar drones, porque a gente tem como lembrar drones menos honrosos para a história desse clube centenário. Aliás, o drone pelo jeito foi um grande estádio nós temos. Desavanço, retrocesso da sociedade moderna, né? Nós temos a pessoa que criou esses pequenos helicópterozinhos pilotados à distância. Assim como o VAR, né? Assim, o VAR é outra coisa que eu tenho aversão à internet também, né? O VAR funcionaria melhor, de repente, se o piloto do drone estivesse ali. Eles que exigem uma certa perícia em manejo, traquejo, velocidade, raciocínio e reflexo, porque eu já derrubei 2 drones no quintal da vizinha que não me devolveu e eu estou acionando meus advogados para tentar reaver meus objetos, que eu paguei $50 no Deal Extreme. Ainda não terminei de pagar nenhum deles e espero que ela se sensibilize, ela que é a nossa ouvinte, e possa retornar esses objetos para que eu possa voltar o quanto antes a espioná-la. Eu acho que o que o seu drone fazia no banheiro dela? Veja bem, o drone ele tem um botão chamado piloto automático. E eu ainda não descobri como funciona. Eu acho que, pelo que a gente tem visto, o VAR funcionaria muito melhor desligado. Ok, considerações finais, Dr. Gomes. Olha, realmente é um dia difícil. Eu tive semana passada naquela copada histórica, dentro do Monumental de Nunes. Durante o dia fomos bem recebidos, ao final do jogo, chuva de pedras, garrafas com urina, foi complicado, voltamos assim, realmente com a sensação de que era cumprir os 90 minutos, jogar sério, e dentro de campo realmente fomos roubados, né, por influência de um técnico suspenso, um VAR que não funcionou bem. E acredito numa reversão, acredito ainda que a Conmebol pode dar uma final honrosa para essa Libertadores. Ok, considerações finais agora de Ecarlé, por obséquio. Eu gostaria de retomar um desafio que ficou perdido no último programa, que infelizmente foi perdido, ao meu caro e estimado colega de mesa, Zaca Ribeiro, para o desafio da Copa do Mundo. Eu gostaria de passar a palavra, então, considerações finais para o Zaca Ribeiro, já se ele puder responder a respeito do aceite ou não do desafio da Copa do Mundo. Vou esmagar o Ecarlé. Não tem pra ninguém. E só dizendo minha consideração final, próximo jogo do time que foi eliminado agora é contra o Atlético Mineiro fora, jogo de 6 pontos, abram o olho. Time titular agora, podemos definir? Posso ficar lá no Cartola? Aí é com vocês que sabem. Ok. Senhor Frank Logan, considerações finais por obséquio? Eu acho que foi uma temporada muito valiosa para o torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio sabe que lutou bastante para chegar na final da Libertadores. Se não o conseguiu, foi por razões
no mínimo insólitas. Eu não acredito na reversão do resultado, divergindo do meu colega Dr. Gomes, mas eu vou comemorar se isso acontecer, eu acho. Não me parece uma questão mais de futebol, agora é uma questão política. Lindo. Doutor Profeta Magalhão. Bom, encerrando o programa, então eu realmente lamento que o último programa nós tivemos esse prejuízo técnico, né? Eu havia dito que o Grêmio e o Palmeiras iriam... Informação. Gol! Benedetto. Estamos aos 24, segundo tempo, Benedetto empata o jogo 2-2, o sonho do Palmeiras acabou. Então, como eu ia dizendo, no programa que não acabou não indo ao ar, eu havia feito a afirmação, que agora está se concretizando com esse gol do Boca, né, de que a final seria entre River e Boca. Eu já alertava sobre a crise política e econômica que acontece na Argentina e que os dois times seriam roubados para que a Argentina tivesse um pouco, né, da política do pão e circo. E agora, ouvindo principalmente o Dr. Gomes, né, que choramingou o programa inteiro, parece que a minha afirmação foi confirmada. E eu também, outra coisa que eu lamento muito, que não houve o registro, mas eu tenho aqui 5 testemunhas. O Dr. Gomes, no último programa, fez uma aposta, né? Eu acho que a gente tem que voltar a isso. Um packzinho de 12 das melhores cervejas que o Rio Grande do Sul já produziu. É boa. Eu sei qual é. Muito eu sei boa. qual é, então. É muito boa. Bela Vista. A cerveja Bela Vista, Pilsen, né? E o Dr. Gomes disse que está sob júdice. Vamos a Comebol pleitear. Realmente isso daí é um assunto a ser discutido. Vamos ver que final vai ter essas cervejas aí. Eu acho que, coisa em jogo. com certeza, nesses casos de júdice, os dois entregam uma caixa de cerveja Bela Vista para o Papai Urso, que fica responsável por guardá-las bem geladas. Como depósito judicial. Como depósito judicial, e ele... Depositário fiel. Ele vai depois julgar se deve ou não devolver alguma dessas caixas para algum dos integrantes do programa. Acredito que eu vou tomar a Bela Vista IPA na Taça da Libertadores. Eu me comprometo a ajudar o Dr. Gomes em metade do valor, caso a reversão do resultado se confirme. Ok, então tá, ficamos por aqui, amiguinhos. Obrigado por ouvirem até aqui. Tchau.